Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre um lado do Japão que pouca gente imagina quando pensa no país, em toda a sua modernidade e tecnologia. Vai falar de um lado um pouco atrasado que ainda existe dentro do país e quase já está extinto no resto do mundo, que é o uso de fax. Os japoneses usam fax até hoje, em pequena quantidade, cada vez menos, mas durante a pandemia esse assunto deu o que falar porque o governo estava usando esse método para reportar os casos durante a pandemia e isso gerou um pouco de revolta, gerou uma discussão no Twitter. A gente vai falar um pouco sobre esses métodos ainda super tradicionais da burocracia japonesa que deixa o mundo um pouco perplexo e irrita os próprios japoneses também. O vídeo de hoje vai ser mais sobre uma coisa com um aspecto cultural do Japão que também é muito importante para a gente aprender o idioma e também está presente no meu curso completo de língua japonesa, que é o Nihongo Premium. Aqui embaixo tem um link para você dar uma olhada sobre como funciona. Agora a gente tem matrículas abertas o ano inteiro, então a qualquer momento você pode se tornar meu aluno e aprender japonês para valer de verdade, inclusive pelo aspecto cultural que a gente aborda bastante também dentro do curso. Muito bem, quando a gente pensa em Japão, né, a gente pensa em tecnologia, robôs de última geração, o Gundam ali em Tóquio, a estátua em tamanho gigante, mas existe um lado no Japão que é muito conservador. Eu nem digo tanto do lado político, né, politicamente, visão de mundo conservadora, é um lado prático conservador. O japonês, no geral, ele custa abandonar certos hábitos, então ele continua usando coisas que no resto do mundo já estão extintas, né? Vamos falar do fax hoje, principalmente, né? A gente vai falar de outras coisas também, tipo o hanko, que é o carimbinho que eles usam para assinar, mas o fax é algo que ainda é usado no Japão. Isso puxa um outro pensamento que me vem aqui, né? Como o Japão ele é voltado muito para ele mesmo, né? O Japão meio que ignora o resto do mundo, ele funciona para ele mesmo, ele é muito autossuficiente em muitos aspectos. Isso se reflete um pouco nesse caso dos fax. Não que eles fiquem trocando fax, os jovens não usam fax, é muito, né, nada disso, mas o Japão é um país com uma população mais idosa, bastante numerosa. Uma população idosa que está acostumada a fazer sempre as coisas de um jeito, né? Tem muitas empresas familiares, muitas empresas tradicionais que estão operando ali daquele mesmo jeitinho desde sempre e hoje em dia são administradas por pessoas de mais idade que eu estava lendo pesquisas e textos falando que muitas dessas empresas aí do pessoal mais velho nunca adotaram nem mesmo computador. Tem uma porcentagem ali das empresas que não aderiram simplesmente aos computadores, então eles usam até hoje fax para mandar documentos, para se comunicar com empresas, fornecedores. O fax também é muito usado pelo governo japonês, pelas prefeituras, enfim, pela essa parte mais administrativa do poder público japonês. Mas o assunto ele começou a ser questionado, ele passou a ser questionado de um jeito mais incisivo agora durante a pandemia, porque um médico estava trabalhando num hospital, ele ficou irritado com o método de reportar os casos do coronavírus, né, no auge da pandemia, que o governo determinou que teria que ser por fax. Então o hospital recebia os doentes e tinha que escrever um texto de próprio punho e mandar para as autoridades via fax. Uma coisa meio inacreditável para nós, mas isso aconteceu. Esse médico foi ao Twitter, deu uma reclamada e isso gerou uma grande discussão online e o governo rapidamente se mexeu e passou a adotar um método digital para reportar os casos, porque por fax, além de ser uma coisa impensável, estava atrasando muito as estatísticas. Demorava muito para chegar cada papel de pessoas de próprio punho escrevendo numa situação que as coisas precisavam caminhar mais rápido. Isso levantou uma discussão de até que ponto o Japão deve continuar usando coisas como o fax, né? Tem gente que argumenta que no Japão a natureza da escrita, né, a escrita japonesa de próprio punho com os kanjis e tudo mais, é como se fosse um documento. Então isso ser escaneado por uma máquina de fax e mandado às autoridades tem meio que um valor maior de um documento pela natureza da escrita do que um documento digital. É um contraponto que eles dão lá. Outra coisa que também foi questionado foi o uso do hanko. Hanko, para quem não sabe, são os carimbinhos que os japoneses usam para assinar documentos, né? Desde autoridades, o próprio governo, né? Tem vários tipos desses carimbos, né? Desde a pessoa comum até os oficiais, e eles têm um valor de assinatura. É algo muito antigo que tem origem, que remonta ao período Edo. São cilindrinhos assim de madeira, em que na ponta desse cilindro é esculpido o nome da pessoa, né? O kanji do sobrenome da pessoa, do nome de família da pessoa é esculpido ali. Quando eu morei no Japão em 99, eu tinha o meu hanko. O meu, no caso, era o meu nome, o meu primeiro nome escrito em katakana, Hikaru do. Aí eu punha na tintazinha ali, né? E
carimbava os documentos que eu precisava com o meu Hanko. Eu tentei bastante procurar o meu Hanko aqui nas minhas coisas, mas eu infelizmente não encontrei. Eu queria muito mostrar no vídeo para vocês como é que é na prática, mas vocês estão vendo aí as imagens. Esse carimbo, ele tem, né, tem muitas situações que só ele que vai resolver. Você precisa assinar com esse carimbinho, e é algo que alguns japoneses acham que também já está ultrapassado, que isso também se torna uma barreira para as coisas fluírem com mais fluidez, né? Acaba sendo uma burocracia um pouco burra para os dias de hoje. Eu sei que teve uma iniciativa de um parlamentar japonês contra o querendo abolir o Hanko, teve toda uma discussão, teve muitas reuniões, inclusive com os produtores de Hanko, porque tem as empresas que fazem, como é que elas ficariam, né? E ele perdeu. O Hanko continua sendo usado no Japão firme e forte. É um aspecto muito tradicional da cultura japonesa. Além do fax, que em japonês é fakusu, né? Vem do inglês naturalmente, então é escrito em katakana, fakusu, e do Hanko, que é escrito com esses dois kanjis. Os japoneses também têm outros costumes bastante tradicionais e que às vezes atrapalham um pouco a vida. A minha vida atrapalhou já bastante, que é o uso quase que exclusivo de dinheiro vivo, que em japonês é Genkin, o dinheiro vivo, dinheiro na mão. Lógico, você pode usar cartão de crédito no Japão, não tem problema, eu já usei também numa boa, mas é mais difícil, né? Hoje em dia você usa muito cartão de débito, né? De maneira geral. E os japoneses não usam muito isso, né? Cartão é só cartão de crédito, até onde eu sei, faz um tempinho que eu não vou no Japão, mas eu imagino que isso não tenha mudado. A minha experiência com cartão de crédito, apesar de, lógico, cartão de crédito, tá tudo bem, né? Não é de hoje, o pessoal usa cartão de crédito no mundo inteiro. Mas eu já tive experiências esquisitas no Japão com cartão de crédito, sim. Eu não tinha nenhum problema relacionado ao meu cartão, mas chegava lá na boca do caixa, numa loja, numa mandarake, que seja, comprando mangá, passava o cartão, dava o cartão e tinha algum problema que vinha de região, de autorização. Depois que aconteceu umas 2 vezes isso na minha vida, eu fiquei apreensivo e deixei de usar o cartão de crédito, né? E sobre cartões, por exemplo, de pagamento com aproximação, que a gente usa muito aqui no Brasil. No Japão também tem isso, mas acontece muito de você ter que utilizar os cartões do Japão. Você não pode usar qualquer cartão, você tem que carregar um cartão do próprio Japão para poder pegar e utilizar aquilo para pagar as coisas lá dentro. Então, tem muita surpresa. É bom dar uma bela procurada se você for para lá, nessa parte de pagamento, nessa parte de cartões, para você não ter uma surpresa desagradável na prática, porque o Japão tem essa característica, né? Tem muita coisa circulando lá pro mercado interno. A gente sabe que o Japão tem essa característica no geral, ele é muito voltado pro próprio mercado, ele não é muito aberto, então às vezes a gente acaba se deparando com coisas desse tipo. Bom, é isso, eu quis trazer um aspecto cultural do Japão pouco explorado que nem todo mundo tem na cabeça, né? Essa coisa mais retrógrada e conservadora, difícil de mudar na sociedade japonesa. Sociedade essa que tem muita gente mais velha, né? Uma característica do Japão é isso, tem muita gente mais velha, muito apegada aos velhos costumes. Você que já morou no Japão, já viajou para lá, tem algum outro aspecto que te chamou a atenção, que você acha meio retrógrado, meio que não tá em compasso com o mundo moderno de hoje em dia? Escreve aqui pra gente nos comentários. E lembrando que agora a gente tem matrículas abertas o ano inteiro do meu curso completinho de língua japonesa, que é o Nihongo Premium, em que a gente ensina japonês, inclusive trazendo muitos aspectos culturais que são imprescindíveis se você quer aprender de verdade o idioma japonês. Aqui embaixo na descrição tem um link, clica lá que você vai conhecer mais sobre o curso, ok? Até o próximo vídeo, já né?